Estão felizes? Paz do Senhor a todos. Amém. Eu não sei explicar, mas eu estou feliz. Por que está feliz? Em primeiro lugar, porque a razão que vimos aqui, embora seja muito bom rever os irmãos, é para estar com o Senhor. Amém. Né? E a primeira palavra da oração da Netinha foi: Senhor, eu te agradeço por o Senhor estar aqui. Amém. Quer mais do que isso? Né? Quer mais do que isso? Eu hoje de manhã falava para os irmãos americanos assim: alguém aqui está esperando de alguém alguma resposta, ou está na mão de alguém que é importante liberar alguma informação, alguma decisão na tua vida? Quase que todos levantaram a mão. Eu falei: se eu dissesse que ele ou ela, essa pessoa, está lá no auditório, você sairia daqui correndo para ir para lá, para encontrar com ele? Você perderia essa oportunidade? Sendo que você, durante a semana, tinha que passar pela secretária, pelo telefonema, que você ia marcar um horário, e de repente eu lhe diria assim: está aqui, ó, sentadinho ali na porta. Você perderia a chance ou você correria para lá logo para aproveitar a oportunidade da presença? Irmãos, eu acho que uma das melhores coisas que eu faço, aproveitando a presença de Deus, é saber que Ele não tem alegria, Ele é alegria. Amém. E onde Ele está tem que ter alegria. Amém. Irmão, se eu falo da alegria, é alegria mesmo. Tem pessoas que não tem nenhum semblante alegre e são alegres. Tem pessoas que fazem força para dizer: eu estou alegre, né? Mas a alegria do coração formoseia o rosto, né? E eu louvo a Deus porque eu posso olhar para todos. Infelizmente todos estão olhando para o sol, né? E eu peço que todos olhem para o Senhor nessa hora. Irmãos, eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder abrir a palavra de Deus. Ela Amém. Me traz alegria. Amém. O livro de Salmo 130 fala assim, a exposição 119, versículo 130. Diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento. Amém. Quantos aqui estão esperando uma luz, uma lanterninha, alguma coisa, né? E eu creio que a exposição da palavra de Deus traz essa luz. Amém. Traz esse entendimento. Eu não sou um adivinho, não sou, na linguagem popular, um bidu, não tenho aí, não sou guru, não tenho uma lâmpada de cristal para adivinhar coisas, mas eu tenho uma certeza: anunciando a palavra de Deus, expondo a palavra de Deus, ela responde perguntas, ela esclarece caminhos, ela resolve questões. E é isso que eu tenho sempre desejo no coração, e eu sei que o pastor Abraão também tem. Os irmãos que vêm aqui louvar o Senhor e trazendo a ministração no louvor, é a mesma maneira, trazendo uma palavra que traz lâmpada para os nossos pés. Amém. Mas abram no Evangelho de Mateus. Mateus era um homem chamado por Jesus, foi coletor de impostos, né? Esse cara não era bem visto na época dele. Ele trabalhava na coletoria. E não é fácil, né? Cobrar imposto. Eu acho que Pedro não tinha muita amizade com Mateus no começo, porque Pedro, ele era provado nessa questão de imposto. Tanto é que chegaram para ele e falaram assim: seu mestre não paga imposto? Vocês não pagam imposto? E ele foi falar com Jesus, né? Jesus falou: não, vai lá, Pedro, pega um peixe e lá dentro tem um dinheiro que você vai pagar para os dois. E Mateus, acho que ficava naquela região portuária, esperando o povo sair da água com aquela multidão de peixe ou não, e já começava a cobrar o imposto. Cobrar era uma coisa interessante, né? E Mateus era esse que, depois que Jesus ensinou, ele se transformou, ele faz certas colocações na palavra de Deus que eu acho importante para nós repartirmos nessa tarde. Mateus capítulo 6, eu vou ler 2 versículos. Aliás, eu vou ler vários, mas eu quero que você preste atenção especificamente em 2. Mateus capítulo 6, isso não é desconhecido de nenhum de nós. A partir do versículo 9 diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E diz também o versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, por esse livro, pelo Senhor ser o autor desse livro. Amém, Senhor. E pelo teu Espírito que nos ensina o que nele está escrito. Senhor, eu não queremos aqui discutir o Deus que disse, mas queremos aqui receber tudo quanto o Senhor falou. Amém. Senhor, e com alegria recebendo essa semente no nosso coração, eu te peço que o Senhor encontre terra fértil. Amém, Senhor. Para isso, eu te peço que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor desobstrua a nossa mente, para que os nossos pensamentos agora sejam levados cativos aos pensamentos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. E o nosso olhar, se olhar para baixo, possa ver os nossos caminhos e com a tua palavra serem aplanados, serem limpos, serem entendidos, porque nós não entendemos os nossos caminhos. Os nossos caminhos não são os seus caminhos. Por isso, ó Pai, cremos que o Senhor é que dirige os nossos passos. Dirija-nos, Senhor, através da tua palavra, que ensina a verdade, que nos leva ao norte. Eu te peço que aqueles que estão desnorteados nessa tarde possam encontrar esse norte. Amém, na tua palavra. Senhor. Por isso, ó Pai, sonda os corações e fala com cada um de nós. É a nossa oração já feita desde o início. E eu repito aqui, Senhor, com alegria, tendo a certeza que o Senhor responde a oração que é feita nesse lugar. Porque nós todos fazemos por um só nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Mas preste atenção nesses dois versículos. Eu vou repetir o versículo 31. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. E o versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É interessante que o meu nome é Rodrigues com S, né? E muitas vezes chego em casa com correspondência com Z no fim. Eu já rasgo porque eu sei que não sou eu. Aí uma vez eu estava falando com uma pessoa e falei: espera aí, isso é por causa de uma letrinha? Por causa de uma letra? Uma letra só? Você acha que vai fazer diferença? Aí muito polidamente eu expliquei a diferença quando você troca uma letrinha só em certas palavras, como muda totalmente o sentido, muda totalmente o que você está querendo dizer. Uma simples letrinha numa palavra. Jesus aqui disse assim, que vocês deverão orar assim: perdoe as minhas dívidas. Ele poderia ter dito, quando ele também falou, não andeis preocupados com essas dúvidas, é apenas uma letrinha entre dúvida e dívida. É uma letrinha só. É um U e um I. Então Jesus falou assim, que era para pedir para o Senhor perdoar as nossas dívidas. Mas eu creio que ele poderia também ensinar dizendo assim: Senhor, perdoa as nossas dúvidas. O evangelista às vezes faz essa oração: Senhor, perdoa as minhas dúvidas. Como duvidam das coisas que eu falo do Senhor por aí. Tem muitas vezes que nós estamos em dúvidas e muitas vezes estamos em dívidas. É um assunto que não sei quantos aqui entendem, né? Ou estão passando. Se levantar, eu prefiro falar assim: fique de pé quem não tem, né? A dúvida e a dívida. Existe a boa dívida e a dívida que não é boa. A boa dívida é aquela que a gente faz que depois vai me dar um lucro. Fazer a dívida, vou lá, faço o empréstimo, não sei o que, aquele que compra a casa, que compra um carro, que depois vale na venda, é fazer uma dívida boa. Mas ninguém gosta de fazer dívida. Será que o senhor está falando de algumas outras dívidas? A Bíblia fala, eu não queria procurar ali, não achei. Tem uma passagem de um dos profetas menores que diz assim: ai daquele que se acumula a si mesmo de dívida. Acumular dívida é interessante porque nós
entendemos que dívida é aquilo que eu tenho um compromisso para resolver. Isso é dívida. E dúvida é aquilo que eu ainda não sei como resolver. Dúvida e dívida também pertinentes, tem uma diferença. E eu gostaria que nós meditássemos na palavra de Deus dessa forma. Por exemplo, se Jesus pudesse dizer: perdoa-nos as nossas dúvidas, eu posso, você pode orar, perdoa a minha dúvida. Porque em Isaías 45:11 o Senhor falou assim: me pergunte acerca das coisas futuras, porque você não sabe, você tem dúvida. Pergunte para mim. E nós temos nessas dúvidas a mania errada de perguntar para os outros: o que você acha? O que vai acontecer? Ou quando vem nos perguntar aquela tradicional frase: e agora, José? Agora que eu quero ver. São dúvidas, eu não sei. As nossas dúvidas muitas vezes se tornam pecado porque nós desconhecemos que as respostas estão no Senhor. Muitas vezes entendemos que pelo meu conhecimento eu posso tirar a minha dúvida, mas tenho a incerteza porque o meu conhecimento é vago. Quantas vezes Jesus encontrou com vidas que ele dá instrução? Talvez eles obedeceram, mas tem aquela tendência de duvidar. Jesus perguntou: você crê que eu posso curar? Você crê que eu posso fazer? Ele diz assim: eu creio, mas perdoa a minha incredulidade. Não é 100%. A nossa dúvida parece que nunca é 100% eliminada. Assim como parece que as dívidas quase que nunca são 100% pagas. Eu fico vendo aqui na palavra de Deus, o Salmo 78 diz assim: o meu povo duvidou do Santo de Israel. Duvidou, porque eu os tirei do Egito, os livrei de Faraó, os livrei do Mar Vermelho, os livrei da perseguição de Faraó, os livrei da fome no deserto, os livrei da peste, os livrei de passar necessidade com roupa, e disse para vocês confiarem em mim, que eu colocaria numa terra que emana leite e mel, e vocês duvidaram do Santo de Israel. Poderia ter orado: perdoa as minhas dúvidas. Será que ele vai preparar uma mesa no deserto? Será que vai dar certo eu só orar e jejuar e colocar diante de Deus? Mateus fala que quando Jesus falou assim: Pedro, sou eu, pula do barco. O Pedro foi, porque ele perdeu a dúvida que era Jesus, e foi para a água. E de repente diz a palavra que ele sentiu o vento, sentiu o vento, Jesus estendeu a mão e falou assim: Pedro, por que você duvidou? Por que você duvidou, Pedro? Jesus, quando morreu na cruz, ele falou assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz, estão em dúvida. A Bíblia fala que a multidão estava na maior confusão. Uns gritavam: crucificam. Outros estavam escondidos porque não queriam crucificá-lo. Quantas vezes Jesus falou e houve aquela confusão no sinédrio, no templo, porque ficavam em dúvida. João Batista estava preso, ele estava em dúvida: será que esse aí é o Filho de Deus? Mandou alguém perguntar se esse era o Messias que haveria de vir. Dúvida é um negócio muito assim, pesado em nós. E eu quero pedir a Deus que ninguém ande em dúvida e ninguém ande em dívida. A dívida, a Bíblia fala, não fala só de questões monetárias. O 1 Samuel 22 fala assim: que Davi estava fugindo e ele encontrou uma caverna com mais 400 pessoas. Quem eram esses homens? Endividados, espírito desgostoso e perseguidos. Olha que qualidade de gente que estava com o Davi, e diz a palavra que ele foi o chefe deles, o mais endividado, o mais perseguido e o que tinha o espírito mais desgostoso. Esse era o Davi que de repente Deus pega e o coloca como rei, coloca como homem que vai fazer a vontade de Deus. Mas eram homens cheios de dívidas. Que tipo de dívidas eram essas? Eu não preciso ensinar ninguém a fazer dívida. Meus filhos não aprenderam comigo a fazer dívida, não precisa ensinar, não é? É difícil você ensinar alguém a fazer dívida, não é? Ele pode seguir um mau exemplo, mas você ensinar, não tem escola para fazer dívida.
tem aulas para pagar a dívida. Aqui teve curso como liquidar dívida. A Bíblia fala em Provérbios 22: se você não tem como pagar, não seja fiador dele. É interessante isso. Se você não tem como pagar, então não entre nessa confusão. Não se acumule dessa dívida. Jesus falou a respeito lá em Mateus daquele endividado que o rei perdoou, uma quantidade enorme, estava assim, super endividado, não tinha como pagar. Ele foi perdoado, e de repente o que lhe devia quase nada, ele não perdoou. 2 endividados, e o perdão na mão de cada um. Que dívida um tinha, muito maior do que a do outro, e ele fez a do outro muito maior do que a que ele tinha, mas os dois estavam endividados. Eu anotei aqui algumas frases que eu tenho aprendido durante a vida, e eu concordo que elas são da palavra de Deus, por isso é bom repartir. Dúvida, ela nunca acabou enquanto eu não decidi. Dúvida só acaba quando você decide. Muitas vezes eu não sabia se era para a direita ou para a esquerda, e se você não decide, você fica parado. Então eu não tinha dúvida qual é o certo e o que é errado. Você tem que tomar uma ação. Mesmo que eu tenha tomado uma ação errada, acabou a dúvida, esse caminho é errado. Se você ficar parado, você vai ver a vida inteira em dúvida, e vai acumulando dúvida sobre dúvida, sobre dúvida, sobre dúvida, e não toma decisão nenhuma. A ação elimina qualquer tipo de dúvida. Tem uma coisa interessante: a dúvida reúne pessoas, a dívida afasta pessoas. Dúvida, você sabe? Não sei. Você sabe? Não sei. Você sabe? Então vamos juntar, né? Para saber se o Senhor pode responder certas questões. Agora, quando está em dívida, você está do teu lado, você fala: ele vai me pedir. Ele vai me pedir. A reunião dos em dívida separa, e a reunião dos em dúvida ajuntam, porque ninguém sabe nada. Não que seja uma coisa boa ou outra pior, mas é interessante como as duas coisas são para reunir ou para separar. Josué falou assim: olha, se vocês não decidirem a quem servir, se o Senhor é Deus, sirva a Deus. Se o Senhor não é Deus, vai buscar quem servir. Lá os ídolos, os Balaíns, Baal. Mas vou dizer uma coisa, eu já decidi: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Ele passou por cada problema tremendo, mas ele tomou uma decisão. Acabou a dúvida dele, e o povo ficava em dúvida, não sabia. Dúvida só acaba quando eu decido. Quando eu aguardo 100% a certeza de que acabou minha dúvida, eu não tomo nenhuma decisão, porque aí eu não ajo por fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu vejo que a minha dúvida acaba e eu tomo uma decisão porque o Espírito de Deus está me comandando, mesmo que eu não vejo, mas eu creio naquilo que eu não vejo, aí diz a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Então muitas vezes nós queremos eliminar a dúvida 100%, enquanto não vem o 100%, e nós não sabemos qual é esse 100%, então não fazemos nada. Agora chega um momento em que o Senhor vai revelando. A Bíblia fala assim: clama a mim e responder-te coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Os meus segredos são para aqueles que me amam. Vem trazendo a luz do Senhor, vem trazendo a luz do Senhor. De repente você toma a decisão e acaba a tua dúvida, mesmo que você não veja totalmente aquela dúvida sendo resolvida 100%. Você sabe que tem aquela parte que é o Senhor te dizer: venha, confie em mim, clama a mim. E muitas vezes nós não tomamos nenhum passo de fé, porque nós queremos que aquela dúvida seja 100% resolvida. Tomé, põe a mão, queridos. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu creio no Senhor porque eu leio, eu vejo o Espírito do Senhor me convence, e eu não vi Jesus saindo do túmulo, mas eu creio que Ele saiu. Amém. Eu não vi Jesus ressuscitando um morto, mas eu creio que Ele ressuscita mortos. Eu não vi Jesus lá fazendo um paralítico andar, mas eu creio que em nome de Jesus um paralítico anda. Amém. Eu não vejo ainda muitas coisas resolvidas na vida, mas se eu não tomar a decisão de ir, deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquelas que estão diante de mim, eu vou ficar em dúvida. E o livro de Tiago, capítulo 1, fala assim: o coração duvidoso é como a onda do mar, que o vento leva para onde quer. Eu chego à conclusão que
a dúvida, ela não resolve nada. E a ação resolve a dúvida, que a ação não resolve. Muitas vezes a ação vem e eu de repente estou fazendo. Então, é como dizer, a ação vai resolver o problema da dúvida, que a própria dúvida não resolve como eu devo agir. Você tem que tomar uma decisão. A Bíblia fala assim: sede imitadores de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. O que Deus fez? Ele, diz a Bíblia, que pairava sobre a face da terra, viu que era sem forma e vazia, e já disse: haja luz. Ele fez alguma coisa. Faça alguma coisa. Tem pessoas que falam assim: não sei cantar, não sei falar, não sei pregar, não sei. Faz nada. Fica em dúvida: qual será meu dom? Qual será? Não faz nada. Ele não sabe se é perdoado, não sabe se vai para o céu, ele não sabe se é hora da vitória, se é hora da derrota, se é tempo de parar, se é tempo de andar. Não sabe nada. Está sempre em dúvida. Mas a Bíblia fala assim: que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Coisas tão simples. A Aninha já contou o testemunho daquela hora que ela falou para mim assim: vamos comprar um carro, né? Não tinha como comprar o carro. Eles precisavam de um carro maior. E de repente ela falou: vamos lá ver o carro. Eu falei: não, nós não podemos. Eu falei: só ver. Quando ela fala só ver, eu já fico preocupado, né? Esse só ver significa: nós não vamos sair lá de mão vazia, né? Não, só ver. E depois que fomos e compramos e deu tudo certo, que eu vi a mão do Senhor, ela falou assim: antes de sair de casa, eu falei: Senhor, fala comigo, tem uma dúvida que eu quero saber se é ou não é. E ela conta, né, que ela abriu a palavra. Tem um versículo, simplesmente, quando Jeremias, o Senhor fala para ele: vai, compra a terra, compra o cinto. Esse versículo diz ela que brotou assim, né? Como que o Senhor falando: vai, eu estou contigo. Quais são as maneiras que nós queremos que Deus se manifeste muitas vezes? Um telefonema, um recado, uma pregação, uma profecia. O Senhor fala de várias maneiras. O que é importante é Ele falar. Loucura é diferente, né? Loucura é diferente. Também passamos, e as pessoas passam por muitas outras questões, de andar na vontade permissiva de Deus e depois ter que resolver os problemas. Você quer ir, você vai. Irmãos, eu sei que a dúvida, ela tem que acabar. A dívida só acaba quando eu pagar. Dúvida só acaba, né, quando eu decidir. E a dívida só acaba quando eu pagar. E se a Bíblia fala: não se acumule, né, não acumule a si mesmo de dívida. Eu sei que Jesus, quando falou perdoa as nossas dívidas, tem umas dívidas, amados, que eu considero a mais importante, aquela que nós deixamos de pagar no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Tem 3 tipos de gente na terra: a que tem coisas, aquele que não tem nada, e aquele que não paga nada das coisas que tem. São 3 tipos: o que não tem nada, o que tem, e que não paga nada do que tem. E tem essa questão do eu devo, mas tenho. Como você deve? Você está acumulado de dívida. Todas as vezes que eu vou buscar um abraço, nem se eu não tenho um depósito de um abraço lá, eu estou fazendo uma dívida, né? Todas as vezes que eu vou lá querendo ouvir do pastor Abraão assim: eu te amo, pastor Hélio. Se eu não tiver um depósito nele de amor, eu estou fazendo uma dívida com ele. Tem pessoas que falam assim: ela nunca me falou eu te amo, ela nunca me abraçou, ele nunca me deu atenção. Você tem feito depósito? A Bíblia fala assim: não ajunta tesouro na terra, ajunta tesouro no céu. Como deposito tesouros no céu? Vai chegar uma hora em que o Senhor vai levar em conta tudo que eu fiz. Ele falou: tudo que você fizer para um desses pequeninos, você está fazendo para mim. Quanto depósito eu tenho feito? E aí eu faço um parênteses, eu quero dizer assim: amados, às vezes eu penso que eu estou em dívida com a igreja, porque vocês me amam tanto, e eu não sei se eu amo da mesma forma. Eu não sei se eu deposito tanto amor quanto eu sou amado. E são esses os depósitos, muitas vezes, que nós queremos sacar e não temos nada lá. Como é que eu posso sacar a amizade do Lucas se eu não tenho amizade com ele? Como ele vem sacar de mim se ele não tem depositado em mim?
E nosso relacionamento muitas vezes é dessa forma: eu quero, mas não quero depositar. Você está fazendo empréstimo. E queremos um fiador, ele que vai, então você ame, você que peça desculpa, você que vai lá amá-lo. Não é assim. Nós devemos acabar com certas dívidas, e elas só acabam quando elas são pagas. A ninguém sejais devedores de coisa alguma, disse o Senhor, a não ser do quê? Do amor, do que nós somos amados. Então, mas muitas vezes eu presto atenção, tem pessoas que falam assim: espera aí, esse cara está fazendo o maior saque aqui sem fundo em mim. Ele não depositou isso aqui em mim. Ele quer atenção, ele quer amor, ele quer carinho, ele quer isso, ele não depositou nada. Mas porque estamos cheios de amor, o Senhor nos tem dado, de graça recebemos, de graça acabamos dando. Mas de repente aquele lá está acumulando dívidas. Acumulando dívidas. Hoje lá no aeroporto, né? Rebeca está indo embora. Aí de repente eu vejo pessoas assim, lá, pararam o carro, abrem o porta-mala, põe a mala, a mulher, o marido, se ela pega, vai embora, não tem um tchau, não tem nada. E já vai tarde. E se dependesse da Eni, da Débora, eles queriam entrar no avião com a Rebeca e segurar na mãozinha dela para ver se está sentado no banquinho, tudo. É aquela atenção, porque a Rebeca é assim também. A Rebeca quer saber que cor que é a camisa, para saber se está tudo certinho. E são esses cuidados, são depósitos e saques que nós fazemos no nosso relacionamento, e muitas vezes estamos com muita dívida. Eu quero que você pense muito bem que dívida você tem um com o outro. Com o Senhor não, Ele pagou toda a nossa dívida. Que darei ao Senhor pelos benefícios que tenha recebido? O que eu posso dar para o Senhor? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do nosso Deus, a Ele seja dada a glória, a honra, o louvor. Nada eu posso dar para o Senhor para pagar o que Ele fez por mim, o que Ele tem dado na minha vida. Nós temos um relacionamento de empréstimos, e com o Senhor é favor, é graça, é misericórdia. Eu não posso pagar para Ele, mas eu devo a Ele toda a minha vida. Quanto mais eu dou a minha vida para o Senhor, mais Ele se dá para a nossa vida. O Senhor sempre tem um depósito. E Paulo falou assim: eu bem sei que em teu crido, Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até o dia final. Isso é juntar tesouro no céu. Que depósito é esse? Ele era tido como roubador e enriquecia os outros. Era tido como perseguidor e era perseguido. Era tido como mentiroso e só falava a verdade. Era tido como um desprezado, um açoitado, um jogado, mas ele nunca foi destruído. Jó tinha um grande depósito e falava assim: eu sei que o Senhor vive, e mesmo que Ele me mate, eu creio nele. Que depósito é esse? Muitas vezes nós vamos diante do Senhor fazer um saque. Senhor, eu quero sacar aqui um milagre da minha conta. Quanto que você depositou de fé lá? Quanto nós depositamos de fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto é que está a nossa conta corrente com o Senhor e com os amigos? Vou te pedir um favor, meu irmão. Tem coisas que eu não preciso pedir para o Flávio, ele vem e já dá para mim, porque se sente devedor do amor, e da mesma coisa com ele. Aí acabamos amando uns aos outros, porque sentimos-nos devedores uns aos outros. Esse povo de Deus, essa família de Deus, ela não anda em dívida, ela anda distribuindo, porque de graça recebeu, de graça dá. E quanto mais dá, mais dá, mais dá. É igual o Espírito Santo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Porque a gente anda vazando toda hora do Espírito de Deus, anda vazando do amor, tem que reabastecer toda hora. Onde é que eu estou juntando essa coisa, essa dívida? Não ajunte. E Jesus falou assim: olha, Pai, eles vão aprender a orar, e eu vou ensiná-los a orar assim: perdoe as nossas dívidas. Porque se também eu não perdoar os meus devedores, eu vou falar sempre para eles assim: tem uma multa para esse saque aí, igual o banco faz. Tem uma multa, aí eu pago. Você tem um cheque especial comigo, você tem créditos comigo, mas tem um jurinho aí para você pagar. Nunca é de graça, sempre tem um mas. Sempre tem alguma coisa que vem por trás e fala assim: eu te fiz. E sabe quais são esses juros? São aquelas horas que a gente fala assim: mas eu te amei tanto, eu te ajudei tanto. Quer dizer que você não fez nada por amor, foi tudo mais por negócio. Nós nos acumulamos de dívidas. Dívida separa as pessoas que estão em busca de solução.
E dúvida reúne as pessoas que estão em busca de resposta. Olha que interessante, eu notei aquelas coisas de vó, né? Eu não sei qual delas, mas está aqui. Promessa aumenta a dívida. E quem se acumula de dívida, aumentam as promessas. Interessante isso. Promessa aumenta a dívida. Ó, Davi, deixa comigo. Eu já estou fazendo uma dívida. Promessa aumenta a dívida. Ó, pastor, pode deixar que eu vou te amar. Ó, minha irmã, pode deixar que eu vou orar por você. Promessa aumenta a dívida. E a dívida aumenta a promessa. Ó, não deu essa semana, você me perdoa, mas semana que vem eu vou. Você já está com 2 dívidas. Quando eu estou em dívida, meus irmãos, a única pessoa que fica mais perto de mim do que os irmãos são os meus credores. A única pessoa que se aproxima de você mais do que um irmão, quando você está em dívida, é o cobrador. Esse fica juntinho de você. E o diabo é bom para cobrar. Onde está o teu Deus? Se tu és filho de Deus, nessa hora vem o cobrador, você está em dívida. Por que você não perdoou? Você não viu como ele te ama? Você não viu como ele está orando por você? O diabo é mestre para vir como cobrador. Eu vou terminar porque é muita coisa, né, que a gente pode pedir para Deus completar. Antes da gente emprestar qualquer coisa de um amigo, pense bem quem você gosta mais, da coisa ou do amigo. Antes de pegar dinheiro de uma pessoa, pense bem quem é mais importante, aquela pessoa ou que você está pegando aquela pessoa. Porque a causa de muitas vezes haver separação é porque há acúmulo de dívida que leva a uma amizade com dúvida. São coisas da terra. Mas muitas vezes você está pedindo para o Senhor. Pensa bem, se você ama mais o Senhor ou aquela coisa do Senhor. Você está em dívida com o quê? Com a coisa ou com o Senhor daquela coisa? Então, amados, vamos continuar orando, dizendo: perdoa as minhas dívidas. Perdoa. Eu devo ter muita dívida, pessoas que eu não depositei o amor, a atenção, a prudência, nos negócios, na família, na igreja. Muitas são as nossas dívidas. A cédula do pecado que era contra a minha vida, disse Paulo, foi cravada na cruz. O pecado não tem que pagar mais. Mas tem essas dívidas que nós fazemos no nosso relacionamento. E as minhas dúvidas, que a gente possa viver como Paulo, dizendo assim: eu bem sei em quem tenho crido. Amém. Eu sei. Você tem certeza? Você tem dúvida que a tua oração foi ouvida? Vamos andar como Paulo. Eu não vejo Paulo e tantos outros, principalmente Jesus, né? Jesus, assim, fica até sem forma de comparar, né? Mas os homens a quem ele ensinou não andavam nem em dúvida e nem em dívida. Aliás, ele falava: você não leve nada. Leva ouro, leva nada. Leva nada, vocês vão precisar de mim. A nossa dívida é com o Senhor, e só o Senhor resolve as nossas dúvidas. Vamos ficar em pé e pedir a Deus que nos livre de todas as dívidas e de todas as dúvidas. Amém? Eu não sei aqui quem tem, quem não tem. É muito difícil dizer: eu não tenho dúvida e eu não tenho dívida. A boa dívida, o Senhor te ajude a pagar. E a má dívida, que Ele te ajude a pagar e nunca mais faça, em nome de Jesus. Pai amado, eu te peço que esses vasos que estão aqui diante do Senhor, que são ovelhas também, possam estar cheios do Teu Espírito, do Teu amor nessa hora. E o Espírito de Deus traz discernimento de todas as coisas. E em nome de Jesus, ó Pai, cessam aquelas dívidas, que possam cessar aquelas dúvidas, que uma mente sem o Senhor e que uma ação sem o Senhor
foram feitas. Ó Pai, eu te peço uma coisa, que ninguém aqui hoje diga: Senhor, só essa vez, depois eu nunca mais faço. Ao invés de dizer isso, fazendo uma promessa e se acumular mais de dívida, porque vai fazer de novo, possa dizer hoje ao Senhor: Senhor, me ajuda, socorro, Senhor, porque a minha natureza é errar, a minha natureza é duvidar, a minha natureza é me endividar, mas sem a tua ajuda, sem o Senhor, nada eu posso fazer, Senhor. Transforma a minha vida. Tua palavra diz: quando andares em trevas e não houver luz nenhuma, confie no nome do Senhor. Que ninguém tenha dúvida que há poder no nome do Senhor, que há poder no Senhor. O Senhor é poder. Se nós ouvimos quantas pessoas que num momento de desespero oram dizendo: Senhor, se tu existes, agora faça isso ou faça aquilo, e o Senhor tem feito, ó Pai, para manifestar o teu poder, a tua misericórdia, o teu plano também, mas se acumulam de dívidas. Que cada um aqui tenha cuidado com as suas promessas, como Jefté, que prometeu oferecer a primeira vida que ele encontrasse no acampamento, se o Senhor lhe desse a vitória. E a primeira vida que ele viu foi a sua própria filha, e teve que sacrificá-la, porque prometeu. É melhor não votar do que votar e não cumprir, ou ter que cumprir com sacrifício e dor, sendo que o Senhor não pediu. E o que o Senhor pede de nós é menos do que merece a nossa iniquidade. E o que o Senhor pede de nós é que façamos juízo e justiça à porta, que andemos em verdade, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, também quero te pedir para a vida daqueles, ó Pai, que estão em dificuldade financeira também, Amém, Senhor, em nome de Jesus. Porque essas dívidas do mundo, Senhor, também atacam a nossa alma, atacam o nosso espírito, o nosso ânimo, a nossa fé. Elas atacam como dardos inflamados do maligno. E eu te peço que o Senhor traga um escudo para essas vidas, ó Pai, para combaterem esses dardos inflamados. O Senhor fortaleça a fé dos teus filhos. Amém. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Dá uma estratégia para cada um. Traga um milagre para cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós não somos ricos por aquilo que temos, nós já somos ricos por aquilo que nós somos. Aleluia. E somos teus filhos, Senhor. Glória ao teu nome, Pai. E não é o nosso tesouro aqui na terra, o nosso tesouro está no céu. Aqui tem ferrugem, tem traça, tem ladrão, Senhor. Mas eu quero depositar, Senhor, toda essa tua palavra no coração dos teus filhos, porque esse coração é teu, esse coração é dos céus, e fazemos um depósito, Senhor, no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. O Senhor faz esse depósito no nosso coração, ó Pai, com as tuas promessas dizendo: não temas que eu te ajudo, e eu te louvo, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Ó Pai, obrigado, Senhor amado, porque muitos aqui podem contar de milagres nas suas vidas. Muitos aqui podem contar de sonhos e revelações que acabaram com as dúvidas. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem prometido abençoar a plantação dos teus filhos. O Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tua palavra, para terminar com as dúvidas, diz assim: se tu creres, tu verás agora. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor, na nossa incredulidade. Passam os dias, passam os meses, ouvimos o ruído da carroça dos faraós atrás de nós, Senhor, e muitas vezes a cegueira vem na nossa fé e não vemos que o Senhor tem ido à nossa frente. O Senhor é uma torre forte e desembaraça perfeitamente o nosso caminho. Senhor, eu te louvo porque eu sei que no nosso meio houve, há e ainda haverá muitos testemunhos desses livramentos de dívidas aqui da terra. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Porque o Senhor é o que abençoa a plantação.
O Senhor é o que abençoa, porque um planta, outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Aleluia. Eu te louvo porque o Senhor não deixa crescer o espinho que foi plantado. O Senhor não deixa crescer a mágoa que foi plantada. O Senhor não dá crescimento à incredulidade, ao pecado que muitas vezes foi plantado. Mas o Senhor envia logo o poder do sangue de Jesus. O Senhor envia logo a tua palavra, que é um machado, que corta logo essa árvore pela raiz, Senhor. A nossa rebeldia, a nossa incerteza, a nossa dúvida, que até blasfema das nossas orações quando dizemos: Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Senhor, quanta dívida se não cremos nisso, Senhor. Senhor, tira toda a dúvida quanto aos passos que os filhos estão sendo dados, ó Pai, os Teus filhos. Que cada passo seja um glória, outro aleluia, um glória, outro aleluia. Que possamos estar firmes e andar firmes, Senhor, segundo as Tuas promessas, ó Pai. Amém, Senhor. Não olhando para a direita ou para a esquerda, mas andando firme no Teu caminho, Senhor. Amém, Senhor. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós quem? Tua palavra diz: nenhuma acusação há contra aqueles que estão em Cristo, mas que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Esses são os guiados pelo Espírito e que não estão mais na carne. Esses sim podem dizer: o Senhor é por nós, e quem será contra nós? Senhor, queremos tirar proveito da Tua presença nesta noite e pedir que ela vá conosco para nos fazer descansar. Essa alegria que podemos ter de ver a cédula do nosso pecado já pago naquela cruz, Senhor. Que ninguém aqui queira pagar pecado, que ninguém aqui receba essa acusação: foi porque eu fiz isso que eu estou passando aquilo. O Senhor é Deus justo, é de justiça, é Deus que castiga, é o Deus que disciplina, mas não é um Deus que te mata, é um Deus que te ama. Aleluia. É um Deus que te corrige, é um Deus que te toma pela mão e diz: não temas que eu te ajudo. Aleluia. E Deus ama aquele que ama a correção. Deus ama aquele que ama a disciplina. Deus ama aquele que pede socorro, porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Se há angústia de dívidas e dúvidas, clame ao Senhor, e Ele vai responder. Amém. Dar a estratégia, vai dar a saída. Ao mesmo tempo que o Senhor é uma porta de entrada, Ele também é a porta da saída. Eu te louvo, Senhor, porque esta bênção eu posso pedir em nome de Jesus sobre nós, porque ela está na Tua palavra, Senhor. O Senhor que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, o Senhor que abençoa a dispensa, Senhor. Nós acabamos de cantar: mesmo que não haja, Senhor, planta na terra, não haja animais no curral, nós nos alegraremos, Senhor. Nós não podemos ter dúvida nenhuma que a nossa alegria é o Senhor. Amém. E não as coisas do Senhor. É verdade. Mas elas atacam, elas ameaçam, mas nós dizemos a elas: para trás, em nome de Jesus, porque é o Senhor quem está à nossa frente. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor, a viver conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a usufruir desse poder que nos é dado por Cristo Jesus, sermos chamados filhos de Deus. Asaf teve essa dúvida, quase ficou louco no Salmo 73. Ele via a prosperidade do ímpio, andava como colar a sua iniquidade, blasfemavam de Deus e nada lhes acontecia. E ele, um homem temente a Deus, se abrisse a sua boca, sabia que na hora viria a correção do Todo-Poderoso. E que me adianta servir a Deus, dizia ele. Aí o Senhor o tomou, levou no santuário e mostrou o fim daqueles que não temem a Deus. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz, para nos dar o fim que nós estamos aguardando em Cristo Jesus. É o fim que nós precisamos. Muitas vezes os dias parecem o fim de tudo, mas no Senhor é novidade de vida. Cada dia pode ser o início de um novo tempo em Cristo Jesus, o início de um novo tempo.
Vira o cativeiro, Senhor, dos filhos teus, ó Pai. Em nome de Jesus. Estão aqui amarrados, Senhor, presos nas amarras do inimigo, pensamentos que são terrenos. Senhor, que os nossos pensamentos possam estar voltados para o alto. Em nome de Jesus. Livres, como o Senhor liberta o pássaro do laço do passarinheiro. E se o Senhor não estiver ao nosso lado, ora diga Israel, se o Senhor não estiver ao nosso lado, há muito tempo teríamos sido consumidos vivos. E se não é o Senhor estar do nosso lado, pelas nossas dívidas e as nossas dúvidas, estaríamos derrotados. Mas o Senhor tem um plano na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque a palavra é para aquele que crê. E que o Teu Espírito, Senhor, possa nos convencer de todo erro. E que o nosso coração possa receber, Senhor, essa verdade Tua, que o Senhor é o nosso ajudador. Que Jesus Cristo pagou toda a nossa dívida. E que nos dá o amor para ser compartilhado. Amarmos sem sermos amados, perdoar sem sermos perdoados, abençoar sendo amaldiçoados. Porque tudo será trazido à luz. O Senhor pedirá contas e há um galardão. Eu te louvo, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Aleluia. O Senhor nos tem avisado. O Senhor nos tem abençoado. E eu quero pedir, Senhor, que cada um aqui receba a bênção do Senhor, que enriquece a alma e não acrescenta dores. E que cada um aqui possa depositar nessa noite, nessa tarde, a sua oração, o seu pedido, o seu clamor, a sua dívida, a sua dúvida aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Senhor, em Ti está o querer e o efetuar. Nas Tuas mãos e no Teu desejo está o dar, o tirar e o tornar a dar. E eu te peço, ó Pai amado, que o Senhor volte a dar a alegria da salvação para muitas almas. Que o Senhor limpe o coração e a mente de muitas almas. A pior tristeza é daquele que um dia conheceu a Tua alegria e ficou em dúvida se era a alegria do Todo-Poderoso. Esqueceu dela. Senhor, levanta esta vida e que ela não se prive da graça de Deus. E não deixe nenhuma raiz de amargura brotar, porque se ela brotar, contamina e faz pecar até a morte. Seja, Senhor, a Tua mão a fazer isso, a destruir toda raiz de amargura nos corações, toda mentira nos corações e mentes, toda promessa que já é sabido que não vai poder cumprir. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa-nos e guarda. E louvado seja o Teu nome pelo Teu amor. Porque com muito amor e misericórdia, o Senhor nos dá um abraço nessa noite. Aleluia. E eu te louvo, Senhor. Porque estamos no Teu braço, no Teu colo, recebendo, Senhor, o alimento pelo qual vamos crescer como recém-nascidos. Essa palavra que sai da boca de Deus. Porque nem só de pão vive. Eu te agradeço, Pai, e te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.